Boa noite. Abram as Bíblias de vocês no livro de Hebreus. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 11. Vamos ler os 3 primeiros versículos desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre esse momento. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, aqui nós temos a Tua palavra, Senhor, aberta diante de Ti. E clamamos a Ti, Senhor, que fale conosco, Senhor, fale com o Teu povo hoje. Pai amado, que os nossos corações estejam preparados, Senhor, para recebermos a Tua palavra. Que nós estejamos atentos, Senhor, ao que o Senhor quer nos revelar na Tua palavra, Pai, para que possamos viver de maneira que seja agradável a Ti. Possamos caminhar nessa vida, Senhor, de maneira que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que o Teu nome seja glorificado no final. É o que nós te pedimos no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, a vida cristã A vida cristã é uma vida de fé. A nossa salvação depende da fé. A fé é como uma chave que abre a fechadura da porta para a vida eterna. A fé também é um canal pelo qual nós recebemos os benefícios da obra salvadora de Jesus Cristo. É como um copo, uma vasilha onde Deus derrama, enche com a sua graça salvadora. E o capítulo 11, aqui nesse capítulo, com muito cuidado, o autor vai definir a natureza da fé e mais exaustivamente, mais detalhadamente, ele vai descrever o funcionamento da fé na vida daqueles que creem. A definição que nós vamos ver aqui de fé não é uma definição exaustiva, não é tudo que tem para se saber a respeito de fé. Ou pelo menos não tudo o que a fé pode significar para o cristianismo como um todo. Mas vai explicar um aspecto importante da fé. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre esse momento. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, aqui nós temos a Tua palavra, Senhor, aberta diante de Ti. E clamamos a Ti, Senhor, que fale conosco, Senhor, fale com o Teu povo hoje. Pai amado, que os nossos corações estejam preparados, Senhor, para recebermos a Tua palavra. Que nós estejamos atentos, Senhor, ao que o Senhor quer nos revelar na Tua palavra, Pai, para que possamos viver de maneira que seja agradável a Ti. Possamos caminhar nessa vida, Senhor, de maneira que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que o Teu nome seja glorificado no final. É o que nós te pedimos no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, a vida cristã
A vida cristã é uma vida de fé. A nossa salvação depende da fé. A fé é como uma chave que abre a fechadura da porta para a vida eterna. A fé também é um canal pelo qual nós recebemos os benefícios da obra salvadora de Jesus Cristo. É como um copo, uma vasilha onde Deus derrama, enche com a sua graça salvadora. E o capítulo 11 de Hebreus lida de forma mais clara com a questão da fé. Aqui nesse capítulo, com muito cuidado, o autor vai definir a natureza da fé e mais exaustivamente, mais detalhadamente, ele vai descrever o funcionamento da fé na vida daqueles que creem. A definição que nós vamos ver aqui de fé não é uma definição exaustiva, não é tudo que tem para se saber a respeito de fé, ou pelo menos não tudo o que a fé pode significar para o cristianismo como um todo. Mas vai explicar um aspecto importante da fé. A fé como uma crença fiel que não retrocede. Então o autor vai focalizar nos efeitos da fé na vida daqueles que creem. Hebreus 11, como nós já temos falado, é a obra de um pastor amoroso, de um pastor cuidadoso, que está preocupado com o destino dos seus leitores. E sabe que esse destino daqueles que vão ler a sua carta, ele está ligado à fé que eles possuem. Se eles querem entrar na vida eterna, ele sabe que o caminho, o meio de isso acontecer, é eles obterem e exercerem a sua fé. E só por esse meio. Não existe outro caminho para eles. Então, nós já vimos a preocupação desse pastor com o seu povo, nos versículos que precedem esse capítulo, que vêm antes do capítulo, mas estão intimamente ligados ao propósito dele com o povo para quem ele escreve. No versículo 36 do capítulo 10, ele disse assim: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Então é por meio da fé, é por meio de crer, por meio de acreditar que nós somos salvos. E por falta de fé é que estamos perdidos e condenados. Agora veja o que ele diz no versículo 39 do capítulo anterior. Ele diz assim: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Aqui ele fala dos que retrocedem, os que se encolhem, os que voltam atrás. Eles não retrocedem, como ele indica aqui, não retrocedem sem rumo. Não é só dar uma ré, não é só dar um passo para trás. Esse verso deixa bem claro, aqueles que retrocedem, eles retrocedem para a perdição, retrocedem para a condenação. E diz também de onde eles retrocedem. Se a gente vê todo o contexto do capítulo 10, quando ele começou a falar sobre a nossa resposta ao sacrifício de Cristo, a gente consegue entender de onde eles retrocedem. Eles vão retroceder de onde eles deveriam estar como resposta à superioridade da pessoa e da obra de Cristo. Então, essas coisas que nós vimos ali a partir do versículo 19 do capítulo 10. Primeiro, eles retrocedem da confissão, das verdades que são distintas do cristianismo, daquilo que eles tinham confessado, naquilo que eles confiavam. Como ele diz no versículo 23 do capítulo 10. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqueles que retrocedem da confissão. Mas ele diz que eles também retrocedem da congregação. Eles retrocedem de viver em comunidade e em admoestação, de viver junto dessa comunidade que admoesta, que corrige, que fala, que ajuda, que encoraja. E essa era uma preocupação também desse autor aqui. No versículo 25 do capítulo 10, ele diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, para ele, congregar é sinônimo de admoestar,
É sinônimo de estar junto, admoestando, corrigindo, exortando, encorajando. E aqueles que retrocedem, eles retrocedem da congregação. Mas os que retrocedem também retrocedem da confiança. Retrocedem da ousadia, da coragem, da firmeza que não abandona. Da firmeza que não volta atrás. Isso também era uma preocupação do nosso autor. No versículo 35, do capítulo 10, ele diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Mas aqueles que retrocedem, eles retrocedem também da confiança. Então, ser dos que retrocedem é ser desses que abandonam essas coisas que foram alcançadas pelo sacrifício de Cristo, essas coisas que nos foram alcançadas pela obra redentora de Jesus Cristo. É voltar atrás naquilo que nós ganhamos em Cristo. É caminhar irremediavelmente para a perdição. É caminhar para a condenação. Mas esse versículo ele também falou que é contrário a isso. O contrário disso é ser da fé para a preservação da alma. Ser da fé para a preservação da alma. É onde está a confiança dele com relação aos seus leitores. Quando ele fala alma aqui, ele não está apenas pensando na parte imaterial do homem. Ele está falando da vida do homem, ele está falando do homem integralmente. Como é dito lá em Gênesis, no início, quando Deus criou o homem. Diz que Deus forma o homem do pó da terra, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e então o homem se torna alma vivente. Então, o homem completo, é nisso que ele está pensando aqui, o homem integral. E preservação da alma, ou preservação da vida, significa vida eterna. Então, preservar a vida significa vida eterna. Ser, então, dessa fé fiel, ser dessa fé que ele fala aqui, é o que nos preserva para a vida eterna. E essa fé que ele vai falar aqui no versículo 39 e nos versículos seguintes, no capítulo 11, essa fé não é aquele pensamento positivo. Ele não está falando aqui dessa confiança inocente. Ele não está falando de um otimismo que não tem bases. Não está falando de fé na fé ou da materialização de alguma coisa através do pensamento. Não é esse tipo de fé que o nosso autor está falando. Ele está falando dessa fé ativa, dessa fé perseverante, dessa fé que nos conduz para a salvação. Dessa fé que nos conduz a Cristo e as promessas que Ele fez em nosso favor. E essa fé que o autor sabe que sustentará os crentes hebreus. Ele sabe que só se eles tiverem essa fé é que eles continuarão no caminho, que eles continuarão firmes, que eles não retrocederão, que eles não voltarão atrás. Essa fé que vai os impedir de retroceder, que os fará seguir adiante, mesmo em meio a provações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à perseguição que eles poderiam estar sofrendo, mesmo em meio à rejeição dos outros judeus. Era essa fé que faria eles seguirem adiante e não voltar atrás. Então é sobre essa fé que ele vai ensinar no capítulo 11. É dessa fé que ele vai falar no capítulo que nós vamos iniciar agora. E aí quando a gente olha para o capítulo 11 de Hebreus, a gente vê que é um capítulo fascinante. Né? Quem não se emociona quando lê o capítulo 11 de Hebreus? O capítulo 11 de Hebreus ele tem uma estrutura que o autor nos leva a ler o capítulo da maneira que ele quer que nós leamos. Então, você sabe a hora de ir mais rápido, sabe a hora de parar, dar uma freada, sabe a hora de sentir mais intensidade. Então, é um capítulo muito bem escrito. E é fascinante ler esse capítulo. Ele vai apresentar uma série de exemplos maravilhosos de fé. Ele vai nos conectar a alguns dos episódios e personagens mais interessantes do Antigo Testamento. Mas, apesar disso tudo, esse é um capítulo que tem também um propósito maior do que apenas nos entreter com a leitura. Ele não foi feito só para que nós nos sentíssemos bem enquanto lemos ele. Existe um propósito para ele ter sido escrito. O objetivo dele é que nós imitemos a fé desses heróis da Escritura, para que aquilo que eles receberam por meio da fé, nós possamos também receber.
Essa era a intenção do autor de Hebreus para os seus leitores. Essa deve ser a nossa intenção também quando lemos o capítulo 11 de Hebreus. Então, o nosso autor ele vai falar sobre essa fé, sobre essa crença fiel que nós deveríamos ter. E enquanto ele faz isso, ele vai nos mostrar uma definição de fé, vai nos dar um dos efeitos principais da fé e um dos principais conteúdos da fé. E ele faz isso na expectativa de que essas coisas animem os seus leitores a seguir em frente, firmados nessa fé. E essa é a minha expectativa também, né, que ao estudarmos sobre a fé, ao entendermos o que o autor está querendo nos ensinar sobre a fé, nós também sejamos animados por essa fé, a seguir em frente, a não voltar atrás, a não retroceder, mas permanecermos no caminho que conduz às promessas do Senhor para as nossas vidas. E aí ele começa dando uma definição de fé, sobre a definição dessa fé sobre a qual ele vai falar. Certo? O capítulo começa com uma conjunção de transição, né, que foi traduzido aqui para a gente como ora. Então, essa conjunção ela serve para ligar, né, mostrar ao mesmo tempo que o assunto está mudando, mas que ele ainda tem uma ligação com o assunto anterior. Eles estão ligados ainda. Então, antes ele estava exortando para que os crentes tivessem fé. Agora, ele vai dizer qual é essa fé que eles devem ter. Então, ele diz, tenham fé, e para que não surja algo do tipo, mas que fé é essa que a gente tem que ter? Uma pergunta desse tipo, uma justificativa para não ter a fé que ele está falando. Então, ele antecipa isso e ele vai explicar essa fé. Ele vai dizer que fé é essa que vocês devem ter. E aí ele diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Essa é a explicação do nosso autor a respeito de fé. A certeza das coisas que se esperam. A palavra que foi traduzida aqui como certeza, ela tem um amplo campo de significado. Ela vai ser traduzida de várias maneiras no Novo Testamento. Fundamento, convicção, confiança, segurança. E todos esses significados, de alguma maneira, estão embutidos aqui na interpretação que nós devemos ter a respeito de certeza, da palavra certeza que foi traduzida aqui. Nós poderíamos resumir tudo e dizer que ela significa aquilo que fornece a base para a verdade e a confiança. Ela tem, junto dela, uma raiz que significa estar embaixo, né? Como um alicerce, como um fundamento, como algo onde outra coisa é construída e é firmada. E nos debates antigos, a respeito da Trindade, ela foi muito usada. Era muito usado para dizer que Deus, ele existe em 3 pessoas, mas tem uma única essência. Então, a palavra aqui era traduzida como essência. Exatamente por isso, porque a essência significa aquilo que é base, aquilo que é fundamento de alguma coisa, né? A matéria-prima base de alguma coisa. Então, Deus é 3 pessoas em uma única essência. A base do ser divino é a divindade que unia essas 3 pessoas da Trindade. Então, ela tem esse significado de base, de fundamento. A fé, portanto, é o fundamento, a base, é o alicerce daquilo que nós esperamos. Fé, como o autor aos Hebreus está descrevendo aqui, é o fundamento daquilo que nós esperamos. Então, a nossa esperança ela está firmada, apoiada, ela está fixada, assentada sobre a fé. De maneira que, sem fé, é impossível nós não retrocedermos e cairmos na perdição. Sem fé, a casa vai desabar. Sem fé, nós não conseguiremos seguir adiante. Sem fé, nós vamos retroceder e vamos retroceder para a perdição. Porque ela é o fundamento. A fé é o fundamento, o alicerce sobre o que algo é colocado. E no caso aqui, esse algo é a expectativa do cumprimento das promessas do Senhor. Essa é a nossa esperança. Isso é o que nós esperamos, que está firmado sobre a fé que o autor aos Hebreus está falando aqui. Isso é importante de nós entendermos também. Sobre o que nós temos fé. Porque as pessoas falam muito a respeito de fé. Todo mundo fala de fé, né? Até alguns crentes falam muito de fé,
sem entender a respeito do que estão falando, sem entender o significado daquilo que eles estão falando. Então, fé não é aquele otimismo inocente, não é um pensamento positivo, não é uma força de vontade que se materializa porque nós acreditamos muito. Fé, segundo a palavra de Deus, não são essas coisas. Não é que eu vou ter fé que serei curado de uma doença, e por causa disso, Deus tem a obrigação de me curar. Não é que eu tenho fé que o meu casamento será restaurado, e por isso tem que acontecer dessa forma. Não é que eu acredito de todo o meu coração que eu vou ficar rico, que isso realmente vai acontecer. Fé, segundo a Escritura, não é isso. Segundo o autor de Hebreus, fé não é isso. A fé aqui ela tem um objeto claro, um objeto muito claro. O objeto da fé aqui são as promessas do Senhor. É aquilo que Ele nos prometeu. Então, fé é acreditar que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu que faria. E não que Ele vai fazer tudo o que nós queremos que Ele faça. Fé, em hebreu, significa que o Senhor vai cumprir as suas promessas. Significa que Ele vai fazer aquilo que Ele disse que faria. E aí nós temos muitos exemplos aqui nos capítulos 10 e 11 a respeito dessa fé. Ele fala da fé para a preservação da alma, no versículo 39. É a fé como fundamento para eu saber que receberei a vida eterna que foi prometida para aqueles que colocaram a sua confiança em Cristo. Fé aqui tem um objeto claro. A fé na vida eterna. O Senhor prometeu que nos dará a vida eterna. Pela nossa fé, nós cremos nisso e alcançaremos a vida eterna. No versículo 10 do capítulo 11, ele fala da fé que espera pela cidade celestial. Obrigado. Então, é a fé como fundamento para eu esperar uma cidade que vem do céu. Uma cidade que é diferente das cidades aqui da terra. Uma cidade que nos foi prometida, uma cidade onde o Senhor habita e onde eu habitarei junto com Ele. Então, a fé é naquilo que o Senhor tem nos dito, é naquilo que o Senhor tem nos prometido. Não é a fé em qualquer coisa. Não é a fé que eu vou receber o que eu quero. Não é a fé que tudo que eu acreditar vai acontecer. Não é esse tipo de fé que o autor aos Hebreus vai falar aqui na sua carta. E aí, quando nós vemos a segunda parte do versículo, que diz a convicção de fatos que não se veem, ele complementa a definição de fé com isso. E aí nos ajuda a entender melhor o que ele está dizendo. Será que quando ele diz isso, ele quer dizer que qualquer coisa que não se vê, mas se acredita, é real? Será que ele está falando aqui que um fantasma que eu não vejo, mas que eu acredito nele, ele é real? Ou que os mitos do passado, os deuses do passado, que as pessoas acreditavam realmente neles, eles são reais porque se acreditou? Não é isso que ele está falando novamente, Ele está falando das promessas que ainda não vemos, mas que, fundamentados na fé, sabemos que um dia nós iremos ver. Sabemos que um dia nós alcançaremos essas promessas. Sabemos que um dia nós estaremos diante dela. E, mais uma vez, tem vários exemplos no capítulo 11 dessa fé que ele vai nos falar. Vejam aí o versículo 7 do capítulo 11. Falando sobre Noé, ele diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé não tinha visto o dilúvio ainda. Talvez ele não tivesse visto nenhuma chuva ainda. Mas, por fé, ele passou 120 anos construindo uma arca, porque o Senhor disse que viria um dilúvio e que ele seria salvo através daquela arca. Então, ele não viu o dilúvio, mas ele agiu por fé. Ele viu com os olhos a fé. Ele creu e agiu em conformidade com a sua fé. No versículo 13, ele fala novamente dessa fé. Ele diz: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Aqui é um exemplo onde viram-nas de longe, significa que eles não viram. O que o autor quer dizer é que a promessa, a concretização da promessa estava longe deles. Eles não chegaram a ver a concretização das promessas, mas eles creram, eles viram com os olhos da fé. Pela fé, eles conseguiram enxergar as promessas que estavam lá na frente, e a partir disso eles agiram e viveram essa vida. Ainda no versículo 26, agora falando de Moisés, ele diz: ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Mais uma vez, Moisés não contemplou a recompensa, mas pelos olhos da fé ele conseguia enxergar, ele conseguia crer e ele conseguia viver essa vida de acordo com aquilo que ele via com os olhos da fé. Então, todos esses heróis da fé, eles realizaram feitos incríveis, porque não limitavam a sua visão ao que os olhos físicos podiam ver. Mas eles enxergavam além, eles enxergavam até onde a fé podia ver. Eles iam além daquilo que nós podemos ver com os nossos olhos carnais. Eles viam com os olhos da fé, e por isso eles podiam fazer coisas incríveis para Deus, porque eles estavam fundamentados na fé. Então, no fim, a fé não fala somente daquilo que Deus pode nos dar, mas do que podemos fazer, de como podemos perseverar, de como podemos seguir em frente por meio da fé, daquilo que nós podemos fazer para o Senhor por causa da fé. Porque se a gente olhar para o capítulo 11, se a gente ler todo o capítulo, esse capítulo que a gente conhece como o capítulo da fé, ele vai terminar dizendo que essas pessoas de fé, elas não alcançaram a concretização das promessas. No versículo 39, ele diz assim: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. A fé não fala só do que a gente pode receber do Senhor. Não é apenas uma questão de ter fé para receber algo de Deus em nosso favor, mas ter fé no que Deus prometeu, mesmo quando nós não vemos essas coisas acontecendo, mesmo quando nós não alcançamos a concretização dessas coisas, mesmo quando os nossos olhos não podem contemplar aquilo que o Senhor está prometendo. Então, agir de acordo com as promessas de Deus, agir de acordo com aquilo que Ele nos prometeu, viver essa vida de acordo com o que o Senhor nos prometeu, fundamentados na fé que Ele nos deu. Então, nós agimos como cidadãos dos céus, já aqui nessa terra. Não porque nós fizemos um tour no céu e conhecemos como é que o céu vai ser, ou porque Deus nos deu uma visão, ou colocou no telão o céu, nos deu um mapa do céu, e a gente sabe que o céu é interessante, a gente pode comparar com as coisas dessa vida e dizer, não, lá é melhor. E aí a gente já sabe como é. Não é por causa disso, mas porque o céu está prometido a nós, e pela fé nós cremos que um dia nós estaremos no céu. Então nós já começamos aqui a viver como cidadãos dos céus, vivendo pela lei do céu, vivendo pelos princípios do céu. Nós agimos como homens eternos, que não têm medo da morte. Não porque nós achamos que se pularmos de um prédio nós não vamos morrer, ou se dermos um tiro na cabeça nós não vamos morrer. Não, não é por causa disso. Mas porque pela fé nós sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos uma casa superior, não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. Nós cremos nisso, e por isso nós vivemos essa vida como homens eternos, que não têm medo da morte, que não se assustam por causa da morte. Foi assim que os antigos conseguiram viver essa vida, foi assim que eles conseguiram morrer sem negar a Cristo, seguindo em frente, porque eles sabiam o que estava prometido para eles. Eles sabiam que o Senhor tinha prometido para eles a eternidade. E aí você pode perguntar, então, o que foi que eles obtiveram? O autor aos Hebreus vai dizer aqui, o que eles obtiveram aqui? Eles obtiveram um bom testemunho por meio da fé. Por isso, essa fé não é apenas um sentimento, mas é uma convicção que nos impulsiona à fidelidade. Não é apenas algo que nós sentimos. É uma convicção que nos faz andar para frente, é uma convicção que nos dirige,
que nos leva em direção ao Senhor, que nos dirige a fazer aquilo que agrada ao Senhor e a vivermos na antecipação das suas promessas, como homens dos quais o mundo não é digno, como o autor aos Hebreus vai dizer. Então, meus irmãos, não é suficiente nós sermos homens dignos desse mundo. Nós temos que ser homens dos quais o mundo não é digno. Nós só conseguiremos isso se estivermos fundamentados na fé, se tivermos a fé como base, como alicerce da nossa esperança, que nos impulsiona, que nos empurra para frente, que nos impede de retroceder e de voltar atrás. E esse é um dos efeitos, e agora ele vai falar de um dos efeitos da fé. No próximo versículo, versículo 2, o autor nos diz que o efeito mais importante da fé para a nossa vida cristã é que, pela fé, ele diz, os antigos obtiveram testemunho. Pela fé, os antigos obtiveram testemunho. E quando a gente lê isso, é fácil a gente perceber quem eram os antigos, de quem ele fala aqui, né? Se nós continuarmos lendo o capítulo 11, vamos ver que ele vai alistar vários crentes da antiguidade que foram reconhecidos pela sua fé. Vários homens que, por causa da sua fé, eles seguiram em frente, eles agradaram a Deus. Mas o que é realmente importante é o fato de que esses crentes, eles obtiveram um bom testemunho por causa da sua fé. E aí, a pergunta é, o que significa, então, que eles obtiveram um bom testemunho? Significa que eles foram aprovados. Significa que falaram bem deles. Significa que eles foram elogiados pela maneira como eles viveram e pela fé que eles tiveram. E o que é mais significativo sobre tudo isso aqui é de quem eles obtiveram esse bom testemunho. De quem é que eles obtiveram um bom testemunho? Se a gente pensar na vida dos heróis da fé, Abel foi morto por causa da sua fé. Tudo que ele conseguiu foi inveja do seu irmão. Noé foi zombado pelas pessoas ao seu redor. As pessoas zombavam dele porque ele estava criando, porque ele estava construindo uma arca. Jeremias, que é outro, que está listado aqui, foi preso, foi açoitado, foi maltratado, foi rejeitado. Então, parece que esse bom testemunho não era das pessoas que estavam ao redor deles, porque muitos exemplos aqui, a gente vê muitos exemplos de homens de fé que não receberam um bom testemunho, que não foram elogiados, que não foram tidos como aprovados pelas pessoas que estavam ao seu redor. Então, de quem eles receberam esse bom testemunho? Eles receberam bom testemunho do próprio Deus. O próprio Deus deu bom testemunho deles. Olha só o que diz o versículo 4, quando fala de Abel. Ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, Abel recebeu bom testemunho do próprio Deus. E lá, no final do capítulo 11, a gente vai ver que todos esses receberam bom testemunho. Todos eles, por causa da sua fé, receberam bom testemunho de Deus. Agora, você imagina o que é receber bom testemunho de Deus? Você imagina o que significa ser aprovado, elogiado, ter um bom testemunho do próprio Deus? Você imagina o que é que isso significa? Ter a aprovação de homens é bom, é legal ser aprovado pelos homens. Mas os homens, eles podem errar no seu julgamento. Os homens, eles são parciais. Os homens podem querer não desagradar. Eu posso fazer um julgamento errado de uma pessoa por aquilo que ela mostra, ela pode me enganar. Alguém pode se enganar ao fazer julgamento de mim. Então, o julgamento dos homens, o testemunho dos homens, pode ser errado. Mas o testemunho de Deus é diferente. O testemunho de Deus é diferente porque esse testemunho não pode ser errado. Aquilo que ele diz é. Deus olha para aqueles que são da fé e dá testemunho sobre eles. Você imagina isso? Por causa da fé que eles têm. O Deus que conhece as intenções, que conhece as motivações, conhece os pensamentos e as ações dos homens. Todas as ações, as passadas, as presentes e as que eles ainda não fizeram.
que conhecem todas as ações. Ele olha para aqueles que são da fé e diz: esse homem é justo, como ele disse aqui de Abel. Então, aqueles que são da fé, eles recebem esse testemunho verdadeiro de Deus, esse testemunho que não pode errar, esse testemunho que é certo, que é justo, que é imparcial, que é o que realmente deve ser. É o que Jesus disse também que vai acontecer no final. É o testemunho que vai ser dado ao servo fiel que fez a vontade do seu Senhor. Lá em Mateus 25, versículo 21, ele diz: o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Portanto, o efeito da fé, registrado aqui em Hebreus, é receber o bom testemunho do Senhor, é ser elogiado por Ele, é ser reconhecido como justo por causa da sua fé. Porque você está firmado na fé, porque a sua esperança nas promessas do Senhor está firmada sobre a fé. Agora, quando nós olhamos os exemplos de justiça e fidelidade de homens de fé, homens como esse que nós encontramos aqui descritos em Hebreus capítulo 11, percebemos que a fé não é apenas um sentimento que nós temos, mas é uma força que nos impulsiona a fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Foi isso que aconteceu com esses homens aqui. Eles tinham fé e por isso eles agiam, eles viviam de acordo com essa fé, de acordo com aquilo que eles acreditavam. Então, a expectativa do autor para os hebreus que receberam essa carta aqui, para os seus leitores, é que a fé deveria impulsioná-los para que eles não retrocedessem. A fé deveria empurrá-los para frente, deveria levá-los em direção ao Senhor. Eles deveriam permanecer firmes por causa da fé. Essa é a intenção dele quando ele fala de fé. Abel, quando a gente lê aqui, Abel, ele pela fé ofereceu um sacrifício excelente a Deus. Enoque, pela fé, agradou a Deus e foi levado, sem conhecer a morte, ao Senhor. Noé, pela fé, obedeceu e construiu uma arca. Abraão, pela fé, partiu para uma terra que ele não conhecia. Então, a fé não deixava eles parados, estagnados. A fé empurrava eles para frente, levava eles a fazer aquilo que agrada o Senhor. O padrão que nós vemos aqui em Hebreus 11 é de homens cuja fé os empurrou para fazerem a vontade de Deus. A fé deles não era uma fé contemplativa. Eles não ficavam esperando que alguma coisa acontecesse. Eles não ficavam esperando que as coisas caíssem do céu para eles. Eles tinham fé e agiam de acordo com a sua fé. E por isso eles obtiveram bom testemunho do próprio Deus. É assim que é a nossa fé, irmãos? É assim que a nossa fé é, ela nos coloca em movimento, ela nos dirige para nós servirmos ao Senhor, para fazermos aquilo que agrada a Ele. Ou você se senta e diz: não, eu tenho fé, vou esperar que tudo vai dar certo. Vai dar certo, né? Eu tenho fé. Não era essa fé que nós vamos encontrar em Hebreus 11. Nós encontramos uma fé ativa, uma fé que move as pessoas em direção a Cristo, uma fé que não deixa eles voltarem atrás, mas os empurra a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, nossa fé deveria nos mover a fazer aquilo que nós temos que fazer, a não ficarmos aguardando as coisas acontecerem de alguma forma irreal ou espetacular para que nós possamos agir, mas agirmos por fé, mesmo quando nós não temos todas as respostas, mesmo quando nós não conseguimos prever todas as dificuldades, todas as barreiras que vão acontecer, ou quando nós não vemos todas as possibilidades. A fé, essa fé que é o fundamento da esperança, a fé que é o fundamento das promessas do Senhor para nós, ela deveria nos empurrar para frente, confiando naquilo que o Senhor nos prometeu, confiando que aquilo que o Senhor nos prometeu vai acontecer, como Ele prometeu que aconteceria. Só assim, só se vivermos assim, é que nós receberemos bom testemunho de Deus. A fé é o componente essencial para nós recebermos o bom testemunho de Deus. A nossa esperança precisa estar firmada na fé, para que nós recebamos bom testemunho do Senhor. E
E, no fim, ele vai falar sobre o conteúdo da fé. Um conteúdo da fé, talvez o primeiro conteúdo da fé. E aí ele começa o versículo 3 dizendo o seguinte: pela fé nós entendemos. E esse entender aqui significa compreender, significa pensar cuidadosamente, ponderar sobre algo cuidadosamente, com cuidado, analisar. A palavra aqui ela é derivada da palavra mente, e tem essa ideia de pensar racionalmente sobre algo, analisar alguma coisa racionalmente. E é bom nós pensarmos sobre isso, quando nós falamos de fé. Porque quando a gente pensa sobre fé, mesmo nós que somos cristãos, quando nós pensamos sobre a fé, nós temos a tendência de pensar em algo que nós aceitamos sem evidências. E, às vezes, até contra as evidências. A gente pensa em algo que nós só aceitamos. Não, está certo, é isso mesmo. Nós só tomamos algo como certo e pronto. A gente não precisa de mais nada. É assim que a gente costuma pensar sobre fé. Mas não é a fé que o autor está falando aqui. Pelo contrário, ele vai dizer que existem coisas que nós não vimos e que nós nunca veremos, como a criação do universo, por exemplo, que só podemos entender corretamente através da fé. Nós só podemos saber com toda certeza como aconteceu através da fé. Nós só podemos entender como o universo foi criado através da fé, se nós tivermos fé. Mas não é porque nós acreditamos em alguma coisa de qualquer maneira. Não é porque nós acreditamos sem evidência, não é porque a nossa fé não tem base nenhuma. Não é por causa disso. E sim porque nós temos a autenticação do próprio Criador por meio da fé. O próprio Criador, aquele que fez o universo, ele nos diz e autentica aquilo que ele fez. E por meio da fé, nós sabemos como as coisas aconteceram. Então, ao contrário do que o mundo diz, a fé, ela tira a venda dos nossos olhos. Ela descortina a nossa mente. Ela descortina a nossa visão e nós podemos ver melhor do que aqueles que não têm fé. Aquele que não tem fé não tem entendimento dado, não tem o entendimento dado pela fé. Portanto, ele só pode criar teorias absurdas sobre o que ele não sabe realmente, sobre aquilo que ele não tem certeza, sobre aquilo que ele não pode saber. Tudo que ele pode fazer é depender da sua própria mente limitada, das suas próprias teorias limitadas, para entender aquilo que só pode ser entendido por meio da fé, só pode ser alcançado por meio da fé. É como nós vemos nos dias de hoje, né? Especialmente no que diz respeito à criação do universo, né? Temos as teorias mais tolas possíveis a respeito disso. Os homens sedentos por independência, sedentos por não precisar de um Deus a quem eles vão ter que prestar contas um dia, sedentos por não ter que estar diante do Deus Todo-Poderoso, eles vão criar as mais absurdas teorias para explicar aquilo que não pode ser explicado, a não ser por meio da fé. E uma dessas coisas é a criação do universo, né? São várias as teorias que nós temos a respeito disso. Mas existe uma que diz que, em um tempo muito distante, né, um pequeno amontoado de átomos supercondensados, né, do tamanho de uma bola de beisebol, mais ou menos assim, que surgiu do nada, ou que sempre existiu, ninguém sabe direito como aconteceu, mas, de repente, sem uma programação anterior, sem ninguém apertar um botão, sem ninguém empurrar, sem ninguém dizer, começa, de repente ele se expandiu na forma de uma explosão gigantesca que lançou matéria a uma velocidade tão incrível, que em milésimos de segundo tinha matéria em todo o espaço que nós conhecemos hoje como universo. Um espaço que até hoje nós não conseguimos chegar até o fim. Um espaço que eles mesmos dizem que a gente não conhece quase nada dele, porque é gigantesco. Mas foi assim que aconteceu. Em milésimos de segundo,
isso se expandiu e matéria chegou em todo o universo, em toda a extensão do universo, e, de repente, também sem aviso prévio, sem ninguém mandar parar, sem motivo nenhum aparente, tudo parou. E começou a ir devagarzinho. E aí surgiu o universo que nós conhecemos hoje, assim como num passe de mágicas. E aí, numa dessas rochas que foi lançada por essa explosão, surgiram do nada, como é muito comum acontecer, as coisas surgirem do nada. Surgiram elementos químicos, aqueles que são essenciais para a geração da vida. E aí, sem nenhum motivo aparente também, eles resolveram se juntar. Se juntaram e formaram o primeiro organismo unicelular, que depois, não se sabe porquê, se transformou em um organismo multicelular. E aí começou a se desenvolver, se tornou um espécime marinho, que respirava dentro da água, mas que um belo dia resolveu sair do seu habitat natural, para um habitat hostil. E aí, ao invés de morrer sufocado, porque não respirava ar, ele começou a respirar ar. E aí, o resto vocês já sabem, milhões e milhões de anos, e muitas tentativas e erros depois, o mais forte passando por cima do mais fraco, e a gente chegou até onde nós estamos hoje. E ai de quem colocar dúvidas em teorias tão bem formuladas e fundamentadas como essa. É como dizer que um bolo é formado de um caminhão que vira, explode, um caminhão que carregava farinha de trigo, açúcar, leite, ovos, e vira, explode, e aí sai dali um bolo misturado, assado, de uma maneira que você pode depois saboreá-lo. É a mesma coisa, mas quem diz são cientistas, pessoas inteligentes. Então, a gente tem que acreditar, a gente tem que aceitar essas coisas. A fé, meus irmãos, nos livra de ficarmos à mercê de nós mesmos e dos nossos raciocínios vãos, de ficarmos à mercê da nossa mente, que está corrompida pelo pecado e que tenta, de todas as maneiras, se desvincular de Deus, se afastar de Deus, para reinar sozinha, sem precisar de um Deus que diga onde nós devemos ir. A fé nos permite, baseado no conhecimento e revelação do Deus que criou todas as coisas, sabermos como as coisas aconteceram, mesmo que nós não estivéssemos lá para ver, mesmo que não tenhamos visto como tudo aconteceu. Pela fé, nós sabemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, nós temos acesso ao conhecimento de Deus, de maneira que nós podemos saber aquilo que somente o Senhor sabe e decidiu nos revelar. E mesmo sem ver, nós podemos ter certeza de que realmente é como Ele disse que é. Realmente é como Ele nos revelou que é. Isso não é a mesma coisa de crer sem evidências, porque no fim, ninguém estava lá, ninguém viu essas coisas. Mas a nossa fé está firmada, fundamentada no caráter de Deus, no caráter do Deus Santo que criou todas as coisas e decidiu nos revelar como Ele fez todas as coisas. A fé é a única resposta aceitável para a questão da criação do universo. Quer seja a fé em Deus ou a fé naquilo que os homens dizem. É fé, no final é fé. Ninguém estava lá para ver, ninguém consegue reproduzir. Todos precisam de fé. Não existe outro jeito de saber como essas coisas aconteceram. Então, a fé ela nos livra dos nossos raciocínios vãos. A fé tira dos nossos olhos a venda que nos cega e nos ajuda a compreender as coisas que não poderíamos compreender de outra forma, que não poderíamos saber de outra forma, senão por meio do grande Deus nos contando aquilo que nós precisaríamos saber. E aí, quais são as implicações práticas daquilo que essa passagem diz acerca da fé e da centralidade da fé na vida cristã? Temos algumas implicações disso. Primeiro, se aquilo que nós lemos aqui é verdade, então a fé é como nós recebemos as bênçãos da salvação, que não podem ser vistas, mas são compreendidas por meio da nossa fé. Não existe outra maneira de você receber a salvação ofertada por Deus,
que Ele nos oferece por meio de Jesus Cristo, a não ser por meio da fé. Então, existe a justificação, o perdão dos nossos pecados, a imputação da justiça de Cristo a nós, todas essas coisas que nós não podemos ver. Isso é uma maneira de receber, saber e então crescer na total certeza da nossa aceitação por Deus, por meio da fé, na palavra de Deus, por meio da fé naquilo que o Senhor nos prometeu, daquilo que o Senhor prometeu que faria conosco. Em segundo lugar, é a fé que nos sustenta no meio da provação e da dificuldade. O autor aos Hebreus, ele sabia disso, e é por isso que ele vai explicar aos seus leitores a respeito da fé. É por isso que ele convoca eles a ter fé, porque ele sabia que era por meio da fé que eles conseguiriam resistir e enfrentar a provação. É isso que nós encontramos, isso que nós encontramos o autor aos Hebreus aqui fazendo. Ele invoca quando os crentes estão desanimados e pensando em retroceder por causa das provações. Ele invoca a fé, e só por meio da fé que nós venceremos os desafios que vivemos nesse mundo para a glória de Deus. É só por meio da fé que nós poderemos viver nesse mundo para a glória de Deus. É só se nós estivermos firmados nessa fé que nós conseguiremos seguir adiante, que nós não retrocederemos, que nós enfrentaremos as provações, as dificuldades, as perseguições, chegaremos do outro lado, crendo no Senhor. Em terceiro lugar, a fé nos torna agradáveis a Deus e úteis aos outros nessa vida. A fé nos faz receber o bom testemunho de Deus. É isso que nós encontramos em todos os exemplos de fé colocados diante de nós aqui em Hebreus 11. Como o versículo 2 nos diz, é pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho de Deus. Foi a fé que colocou esses homens na Escritura. Foi a fé de Noé, Abraão, Moisés, que colocou eles aqui como heróis da fé. Nenhum deles foi perfeito, nenhum deles foi sem pecado, mas todos eles serviram ao Senhor por fé. Serviram ao Senhor pela fé. Por isso são reconhecidos aqui em Hebreus como homens de fé. Então a fé é a raiz de um caráter cristão autêntico. A nossa prosperidade espiritual sempre estará de acordo com a nossa fé. Se nós temos uma fé pequena, pequenas dificuldades nos vencerão. Mas se a nossa fé é grande, faremos grandes coisas para o Senhor. Então, a nossa oração deve ser como a oração dos discípulos, lá em Lucas 17. Senhor, aumenta-nos a fé. Essa deve ser a nossa oração, para podermos viver essa vida de maneira que o Senhor seja glorificado por causa da fé, da qual Ele mesmo é o autor e consumador. Amém, meus irmãos? Então, curva a sua cabeça, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a vivermos essa vida com fé. Santo Deus e Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Queremos viver para a Tua glória. Queremos viver, Senhor, para ser reconhecidos, Pai, como homens de fé. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos homens e mulheres de fé. Nos ajuda a seguirmos, Senhor, nessa vida como homens e mulheres de fé. Nos ajuda, Senhor, a vivermos essa vida para Tua glória, Senhor, firmados e fundamentados na fé que o Senhor mesmo é quem nos dá. Não nos deixa retroceder, Senhor, não nos deixa voltar atrás, mas nos faz homens de fé para a glória e honra do Teu nome. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.